horas. A gente tem que encerrar a aula 9h45. Débora, beleza, Amanda. Vamos orar, tá? Oh, Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos. Mais uma vez, tu nos proporciona, Senhor, estarmos aqui reunidos, Pai, com a intenção de estudar, com a intenção de te conhecer mais, com a intenção, Senhor, de melhorar como servos, com a intenção de agradar o teu coração, Pai. Ó Senhor da glória, te pedimos perdão, Senhor. Perdão, Pai, pelas nossas falhas, Senhor. Perdão pela nossa negligência, Pai, para com os estudos, para contigo, Senhor. Ó Deus querido, eu te peço que tu abençoe, Senhor, cada jovem, Pai, que faz parte dessa classe. Abençoe, Senhor, aqueles que se esforçam, Senhor, para que as coisas aconteçam, para que tudo dê certo, Senhor, para que a gente possa se reunir. Aqueles que se esforçam para estar presente, Senhor, para, assim, ó Deus, colaborar, meu Deus, no intuito, Pai, de que a classe ande, de que a classe, Senhor, tenha continuidade, Pai. Ó Deus, abençoa ricamente, Senhor, esses jovens, meu Deus. Tem misericórdia dos que estão dormindo, meu Deus. Abençoa a vida de Adriana, Pai, amiga querida, parceira, que tem sempre, Senhor, se mostrado, ó Deus, amante, meu Deus, desse ministério, Pai. Obrigado pela vida dela, eu te peço, Senhor, que tu esteja com ela, meu Deus, trazendo a ela, Senhor, a saúde, Pai, que ela precisa, Pai. Eu que falo contigo, tem misericórdia de mim, Senhor, eis-me aqui, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a estarmos diante de Ti, conforme, Pai, a Tua vontade, meu Deus. Tira de nós o que não tem te agradar. Agora eu te peço pela lição de hoje, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar aos nossos corações, venha nos dar entendimento, Senhor, para que a gente possa, através dessa lição, Pai, crescer, Senhor, em estatura diante de Ti, meu Deus. Muito obrigada por tudo. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar nossa aula. A gente está no livro de Efésios. O livro de Efésios é riquíssimo, né? Como os outros livros, riquíssimo. E eu gosto muito, e eu estou sempre dizendo para vocês que eu gosto muito. Só um minuto, gente, peraí. Senão ela vai latir. Deixa eu pôr. Não. Eu gosto muito de estudar os versículos. Por exemplo, você está lendo a Bíblia. Se você não parar para você estudar cada versículo, o que o apóstolo está falando, o que o autor está falando, para que a gente possa entender. Por isso nós estamos mastigando o livro de Efésios, mastigando desde o começo da aula de Efésios. Nós estamos ainda no capítulo 4, por quê? Porque nós estamos tendo uma compreensão profunda do que cada versículo quer dizer. Para mim, está servindo demais a aula, espero que para vocês também. Então, nós não estamos aqui nos reunindo para a gente ler a Bíblia. Não, nós estamos estudando a Bíblia. Então, é isso que eu alerto a vocês a fazerem. Quando vocês estiverem lendo a Bíblia, vocês estudem. Passou no versículo, não entendeu aquele versículo, busque profundo. O que esse versículo quer dizer? Então, é isso que nós estamos fazendo, tá? Porque senão vira uma mera leitura, né? Então você não está entendendo o que você está lendo, certo? Então vamos abrir a Bíblia aí no livro de Efésios. Nós estamos... Quem lembra qual é o versículo que nós estamos? Nós estamos no capítulo 4. A gente chegou até o versículo 6, né? A gente chegou até o versículo 6, eu vou só dar uma revisada aqui rapidinho. A gente viu essa parte do há somente um corpo, né? Vamos só revisar aqui os versículos 4, 5 e 6, né? A gente viu assim, há um só corpo e um só espírito,
como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. A gente aprendeu o que é isso, né? Qual é o chamado da nossa vocação? Quem sabe me dizer aí, responde, tá? Fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e será em todos. Paramos aqui no verso 6, e aí vamos só relembrar aqui a nossa aula para a gente dar continuidade, né? São enumerados 7 itens que apresentam a unidade da igreja do ponto de vista divino. Com isto, o Espírito está exortando a levar-nos este fato em consideração e a fazermos todo o esforço possível da nossa parte para preservar a unidade do corpo. Foi isso que a gente aprendeu no capítulo 3, no restante, e agora no começo do capítulo 4, a preservar a unidade e que isso é a responsabilidade de cada um. Então, eu tenho a responsabilidade de preservar essa unidade. Então, eu tenho que ter a tolerância com o outro para que essa unidade não seja quebrada. Então, você já aprendeu que isso é uma responsabilidade séria e de cada um e, ao mesmo tempo, de todos, certo? Então, há somente um corpo. Este é o corpo no qual todos estão reconciliados. Existe somente um corpo, né? Reconciliados com Deus. Ou seja, cada vez que você se converte, você recebe o dom do Espírito e o Espírito lhe leva para o corpo. Coloca você no corpo, né? E você passa a fazer parte desse corpo, no qual todos têm acesso a ele por meio do mesmo Espírito. Isto se refere à Igreja de Cristo. Ele não criou 2 igrejas, por isso diz, há somente um corpo. Não tem outras doutrinas, tradições ou filosofias humanas que resultam em outro corpo. Então, aí a gente viu o versículo de Atos, que diz, agora, pois, que é Atos 20, 32, aí disse assim, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre os que são santificados. E este versículo diz o quê? Isso significa que a igreja encontra força no poder do Senhor Jesus e na palavra da sua graça para se defender de qualquer ameaça. Que tipo de ameaças são essas? Justamente quando você está fincado no corpo, vou repetir aqui o versículo que a Dana colocou. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Embora muitas igrejas afirmem que sua doutrina é a doutrina dos apóstolos e preguem enfaticamente a suficiência da palavra de Deus, elas estão corroídas por doutrinas, filosofias e tradições humanas que caracterizam outro corpo diferente do corpo de Cristo. Então, a única doutrina que pode nos levar para fazermos parte do corpo de Cristo, que é só um corpo, é a doutrina dos apóstolos, que a gente encontra na palavra de Deus, certo? Então, há um só Espírito. Este é o Espírito Santo de Deus, com o qual todos foram selados. Quando creram em Cristo, como eu falei, né? Quando a pessoa crê em Cristo pela pregação do Evangelho, ele é também o penhor. Isto é a garantia de que seremos resgatados como herança de Deus. Ainda no verso 4. Fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. O que é essa vocação que eu falei? A esperança da salvação. É de sermos resgatados, de sermos restaurados e glorificados com Ele, e finalmente de permanecermos para sempre na sua presença quando Ele voltar. Ou seja, enquanto isso é o que o Espírito Santo é em nós. Ele é essa garantia. Por isso que fala penhor. No verso 5 diz assim, há um só Senhor, de Efésios. Há um só Senhor. Vamos pelo só Senhor. Isto se refere ao Senhor Jesus e significa que Ele é o único dono da igreja. Ele tem todo o direito sobre ela porque a comprou com preço de sangue, né? Então, o Senhor, Ele tem todo o direito sobre você, sobre seus pensamentos, sua vontade, suas atitudes, porque Ele comprou você com um preço muito caro, um preço caríssimo.
Foi o sangue dele que ele derramou por nós. Então, ele tem todo o direito sobre nós, sobre nossa vida, de mudar os planos da nossa vida. Por isso que nós devemos estar sempre aceitando aquilo que o Senhor tem para nós, porque ele tem direito sobre nós. Portanto, ele é o Senhor absoluto da igreja, né? Que é o seu corpo, não pode admitir, e por isso nós não podemos, ele não admite outro Senhor, e nós não podemos admitir um outro tipo de doutrina, aceitar outros ensinamentos, né? Doutrina é isso, ensinamentos. Por isso, para que você saiba que o ensinamento é verdadeiro, você precisa conhecer a palavra. Se você não conhece a palavra, você pode ser ludibriado. Ludibriado. Você pode ser ludibriado, você pode ser enganado. Inclusive, o Senhor diz assim, que ele se faz tão anjo de luz que, se fosse possível, enganaria até os salvos, né? Então, esse corpo, Jesus, ele é o cabeça do corpo. Portanto, ele não admite outra cabeça, né? Um corpo não admite uma outra cabeça, certo? Vamos lá. Há uma só fé, é o versículo 5, continua, né? Há uma só fé. Esta é a fé mediante na qual todos somos salvos, quando ouvimos a palavra e cremos. É a mesma fé que mantém o nosso relacionamento em Cristo e com Deus. Uma só fé. Também significa o conjunto de doutrinas referentes a Cristo ou ao Evangelho, no qual todos cremos. Lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27, Filipenses 1, 27, diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente ou acerca de vós, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Então, o que ele quer dizer, né? Estais firmes no só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, nós precisamos nos portar dignamente para que essa fé ela seja comprovada pelas pessoas que veem, que estão nos observando como crentes. Há um só batismo, ainda no verso 5. No mundo antigo, eram praticados muitos tipos de batismo. Algumas religiões pagãs batizavam os seus iniciados nos ministérios dos seus cultos. Entre os judeus, havia o batismo dos prosélitos. O que é isso aqui, né? João Batista, por ordem divina, batizava os penitentes para a remissão de pecado, a fim de entrarem no reino de Deus. Mas o batismo de João não era com o Espírito Santo. Se você for ler a Bíblia em algumas partes, por exemplo, eu do Mateus capítulo 3, versículo 11 e Lucas 3,16. Num desses dois, você vai ver que o batismo de João não era o batismo ainda com o Espírito Santo. Foi a partir de Pentecoste, quando a igreja teve início, que o batismo passou a vigorar. Foi aquele ordenado por Pedro, a saber, o batismo de arrependimento para a remissão de pecados e para a concessão de Espírito Santo. Está lá em Atos 2, capítulo 38. Eu já disse para vocês, leem o livro de Atos, porque lá conta para a gente a história deles, né, dos apóstolos, como que eles fizeram depois que Jesus ascendeu ao céu, como foi que eles começaram a igreja, como que eles começaram, deram continuidade, né? Olha só, Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso aqui é porque Jesus ascendeu, aí veio a parte de Pentecostes, onde eles receberam o Espírito Santo, falaram ali em cada um idioma, as pessoas ouviram tudo, e aí depois um deles disseram assim: e agora, Pedro, o que nós vamos fazer? O que nós devemos fazer? E aí ele respondeu isso: arrependei-vos e cada um seja batizado, e daí começou. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então foi o batismo
em nome do Pai, do Filho, eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Então, ao mesmo tempo, o Espírito Santo batiza o arrependido e, ao mesmo tempo, no corpo de Cristo, que é a igreja, tornando um dos seus membros. Vê aí para mim, Indri, 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, é só perguntar, tá bom? Diz assim, ó, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só espírito. Agora vamos para o verso 6, voltando para Efésios. No verso 6, diz assim, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por meio e por todos em todos vós. Age por meio de todos e está em todos, né? Esta afirmação conclui o parágrafo que fala da unidade da igreja, enfatizando a convicção de que todos somos filhos de um único Deus e que ele criou, controla e sustenta todas as coisas. O que acontece? Nós temos o conhecimento da palavra. Aceitamos Jesus por quê? Porque nós entendemos que isso é o certo, que isso é o objetivo de Deus. Nós compreendemos, acreditamos que existe Deus, que Deus criou os seres humanos e criou todas as coisas. Daí, nós acreditamos que Deus mandou o Filho dele aqui para a Terra para salvar a humanidade. Por quê? Porque no início, quando Deus criou a humanidade, veio a serpente Satanás em forma de serpente, corrompeu a humanidade. Portanto, Deus mandou o seu Filho para que resgatasse essa humanidade de volta para ele, que esse é o objetivo de Deus, que o homem viva para o louvor da sua glória. Certo? Aí existe toda vamos dizer assim, uma lista de regras que nós precisamos cumprir para que a gente possa estar dentro, continuar dentro desse processo. E essas regras, elas servem para nos limpar. Ela vai nos podando, nos limpando, tirando de nós a crosta do pecado. Para isso serve a regra da palavra de Deus, que a gente chama de princípio bíblico. E dentre essas regras está o quê? Está a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um e ao mesmo tempo com o todo, de fazer com que as pessoas os crentes estejam em unidade, em união. Por exemplo, é responsabilidade minha que eu esteja de bem com todas as pessoas. Então, se algum irmão me trata de uma forma que eu não gosto, eu não posso pensar, eu não gostei, então eu não vou aceitar isso, eu não estou aqui para isso, eu não estou para ser humilhada, para ser isso, para ser aquilo. Então, quando a gente tem compreensão da palavra, que o Senhor espera da igreja, e eu sou igreja, a gente tira o eu. A gente tira o eu e a gente coloca o Senhor. Então, o que o Senhor quer de mim? O que eu devo fazer para o Senhor? Então, você age de uma outra forma, passa a pensar de uma outra forma. Portanto, ali você deixa de colocar a sua verdade, a sua vontade da sua natureza humana e deixa que a vontade de Deus flua em você e você passa a colaborar para que a unidade, a paz, a igreja do Senhor continue firme, andando em encontro a Ele. Entenderam? Por isso, sim, é isso que o Senhor nos explica nesses versículos aqui, tá? Vamos continuar. Também que ele está em todos e age por meio de todos, né? A gente viu aqui. É uma afirmação semelhante, essa de Filipenses 2,13. Nem precisa voltar, viu, Dri? Eu vou ler aqui, ó. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, foi o que eu acabei de falar. Quando a gente tem essa compreensão, a vontade de Deus é que reina em nós. Esses 3 versículos mostram a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, Pai,
dentro da igreja. Eles estão totalmente unidos no propósito da salvação do pecador e na formação da família ou da casa em que Deus habita e é adorado no Espírito. Então, a nossa responsabilidade sobre a igreja é essa. Você tem que deixar de ver você como se a igreja tivesse sido feita para o louvor da sua glória, para que você se sinta bem, amado, querido, útil, né? Esse não é o propósito da igreja, tá? Então, você já sabe qual é o propósito e agora você vai trabalhar para que a igreja ande unida e fortalecida de encontro ao Senhor. Vamos passar para os versos 7 a 12. No verso 7, verso 7, lá em Efésios. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. É a graça, e a graça foi concedida a cada um, sim. Isso significa dizer, na medida em que cada um é capaz de utilizá-lo. É quanto à medida de utilização desta graça que Paulo se refere em Romanos 12, 3. Romanos 2, é triste ver cristãos que ficam dizendo isso nas redes sociais. O que? Não deu tempo eu ler. O que tu falou, Elcio? Repete para mim ouvir, por favor. Bom dia. Estou dizendo que essa parte sobre Deus, a gente ter vida a Deus e tudo mais, é muito porque o que acontece. Tem muita ideologia sobre a ação, incentivando as pessoas a dizer que o dono do próprio corpo, dono das próprias vontades, dono do próprio destino e tal. Eles Tá falam, falhando, eu não estou entendendo. Quase não entendo, Elcio. falando muito. Tá Tá melhor agora? falhando. Tenta de novo. Pega rapidinho, eu vou buscar um fone. Tá bom. Enquanto isso, eu vou dar continuidade. Perde o teu raciocínio. Então, vamos ler, né? No verso 7. Porque pela graça que me é dada... Ah, não, isso é Romanos 12, 13, né? 12, 13. Por pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida até que Deus repartiu a cada um. Então, assim, tudo o que nós fazemos para a igreja é conforme o que Deus quer cada um de nós. Ah, deu certo? Der certo aí pode chamar, tá? Deu. Então vamos lá. Diz aí. Sim, estão me ouvindo agora, né? Bem Tô. melhor? Pois é, Tá melhor. tô falando o seguinte, que hoje o mundo está cheio de ideologia, dizendo que a gente é dono do próprio corpo, dono das próprias vontades, dono do próprio destino, a gente que faz o nosso destino. E os cristãos eles estão adotando esse tipo de filosofia, esse tipo de pensamento, sendo que eles esquecem de um ponto interessante que diz que se você aceitou a Cristo, você pertence a Ele, sua vida pertence a Ele, seu corpo, suas vontades, tudo que é seu pertence a Cristo, não é mais seu. Você entrega para Ele sabendo que Ele tem o melhor, Ele sabe o que faz, Ele tem uma visão mais geral do que vai acontecer, da sua vida, te conhece melhor do que você mesmo. Então, tem muito cristão que adota esse tipo de visão, de, eu sou dono do meu próprio corpo, sou dona das minhas vontades, isso, aquilo, outro, e fica pregando isso, se esquecendo desse ponto, onde você não pertence mais a você. Você foi comprado por Jesus. E aí, mamãe, por favor, silêncio rapidinho. E aí você acaba desviando muita gente dessa doutrina, porque, querendo ou não, é uma filosofia um pouco mais egoísta. E aí você vai começando a ficar mais egocêntrico e se esquece de que Jesus te salvou, de que Jesus morreu por ti na cruz, e ele se preocupa contigo, e ele te ama e tudo mais. É isso.
Então, exatamente. Um pensamento é que quando você convertindo genuinamente, vamos falar assim, que fica uma linguagem fácil de entender. Quando você é convertindo genuinamente, não há muito esses conflitos. Né? Você pode até errar por falta de conhecimento. Você não estuda, então você acaba achando que aquilo é certo e você vai atrás, né, dessa, vamos dizer assim, desse mau exemplo. Mas quando você realmente você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você tem a vontade de saber o que Deus acha daquilo, o que é certo, o que é errado, né? Porque o que acontece? Existe aí uma fina, bem fininha, né, linha tênue, bem fininha, entre a religiosidade e a conversão. Vamos falar assim, só para você entender o que eu estou dizendo, vocês entenderem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, olha, duas pessoas. Uma pessoa que segue todo o ritual de vestimenta, né? Vestido, né? Todo paramentado, igreja, né? E uma pessoa que se veste, vamos dizer assim, no mundo, né? Se veste normal, fez uma tatuagem, vamos falar da tatuagem, fez uma tatuagem, né? E aí, por isso que o Senhor disse que nós não temos capacidade de julgar, porque o homem, ele julga o exterior e o Senhor julga a intenção do coração. Aí existem essas duas imagens aí que eu falei para você. Então, essa pessoa que está toda paramentada, igreja, Bíblia debaixo do braço, as ações, os pensamentos e atitudes do coração não estão condizendo com os princípios bíblicos. Ela fala mal dos outros, ela é uma pessoa crítica, ela é uma pessoa amarga, ela é uma pessoa que, para falar, fala, porque Jesus, porque você tem que ser firme, porque mas ela mesma, na hora de fazer, ela não faz. E a outra pessoa que tem uma tatuagem, que se veste normalmente, que não se veste assim todo paramentado, segue os princípios bíblicos. Falou mal de alguém, ô Senhor, me perdoa, eu não quero falar mal de alguém. É que nem a parábola que o Senhor contou do fariseu, né, do escriba, do fariseu que estava orando, né, dizendo, Senhor, muito obrigada, porque eu não sou igual, porque eu faço isso, porque eu oro, porque eu entrego dízimo, porque eu isso, aquilo. E o publicano, ele não conseguia nem olhar para cima, porque ele não se achava digno de olhar para o Senhor. E ele diz, Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. Então, o Senhor diz assim, qual foi a oração que foi ouvida? Né? Então, nós precisamos ter esse conhecimento. Por isso que eu estou sempre dizendo para vocês, meu povo, estudem a Bíblia, para que vocês não caiam nesse erro da religiosidade, entendeu? Porque o que o Senhor quer, o que ele diz, eu procuro verdadeiros adoradores. Então, são pessoas que se deixam transformadas, não é pessoas que são santas, porque o Senhor que veio buscar foi a pecadores. Eu vim buscar foram os perdidos. Então, se você é um santo, então eu não vim te buscar. Então, a ideia não é que vocês, eu faço isso, eu faço aquilo outro. É que você se reconheça como sendo incapaz de fazer aquilo e que você esteja nessa busca constante dessa transformação. Senhor, o que falta? Senhor, eu tenho pecado nisso, me ajuda, Senhor. É isso que o Senhor espera da igreja, que a igreja esteja em busca da perfeição, que a igreja seja perfeita, mas no sentido de estar sempre em busca dessa perfeição, entendeu? Não é que você vai chegar num estágio, eu preciso mudar de estágio, mudar de nível para que eu chegue e alcance o nível da perfeição. Não é isso. A coisa é outra. É que quando você se reconhece como incapaz, reconhece os seus pecados. Poxa, Senhor, eu tenho feito isso, eu não quero fazer isso, tá? Entende? Então, essa colocação de Elton
uma colocação, foi bem-vinda, né, nesse momento, para que eu possa explicar realmente isso. Então, a preocupação a igreja, nós, eu, vocês, precisamos ter, é que se a gente está realmente com o cuidado de colocar diante do Senhor que nós somos incapazes, que nós somos imperfeitos, e a nossa vontade de que o Senhor nos transforme, para que a gente tenha muito cuidado de não cair nesse legalismo, né, nessa religiosidade, né? Então, vamos passar para os versos 8 e 9, lá de Efésios. Efésios 8 e 9. Né? Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E o 9. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ok, então vamos ver aqui. Esses versos, eles explicam como e quando esses dons foram concedidos à igreja, né? Levar cativo o cativeiro e conceder dons aos homens. Esse levar cativo, cadê o 8? Por isso foi dito, subindo ao alto, vou ler bem, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Esse levou cativo o cativeiro, né, e deu dons aos homens, é uma alegoria que descreve Jesus como rei vitorioso que aprisionou o rei inimigo e seus súditos, e agora os apresenta acorrentados ao povo da sua pátria, numa marcha triunfal enquanto distribui dons ou dádivas, isto é, presentes ao seu povo, né? Em resumo, Jesus derrotou Satanás e seus anjos pela morte na cruz, venceu a morte pela ressurreição e foi recebido triunfante no céu, onde foi entronizado à direita de Deus. Foi então que ele derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, concedendo dons para a igreja. Então, o que é isso? Jesus morreu na cruz, obteve a vitória, ascendeu ao céu como rei vitorioso, e essa alegoria que ele levou cativo o cativeiro, né, ele, quando sobe, que ele vence a morte, ele dá dons, como a alegoria, né, fala dos presentes ao seu povo, né? Então, quando ele ascende ao céu, no dia de Pentecostes, ele derrama o Espírito Santo sobre o povo, né, sobre a igreja, distribuindo assim os dons. Com a vinda do Espírito Santo, vieram também os dons. No verso 9, que foi que eu vi aqui no verso 9, peraí, o que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas, e eu vou ler o 10 juntos, porque é a mesma coisa. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para presentear todas as coisas. Vou ler bem aqui. Eu já li o 9 e o 10, tá? De Efésios. Então, o 10 diz assim, fala de Jesus afirmando que ele desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Isto significa que ele foi conhecido nesta terra, encarnado como ser humano, com todas as limitações que teve em sua vinda aqui entre nós. Mas ele é o mesmo que subiu ao céu, onde está glorificado à direita do Pai. Todavia, ele não nos abandonou. Pelo contrário, ele está acima de qualquer poder, qualquer nome ou qualquer autoridade que possa existir em todo o universo material e espiritual. Também ele está presente em toda parte e governa todas as coisas. Portanto, ele preenche todas as coisas. Uma prova disso é o seu Espírito, que foi derramado sobre a igreja para preencher com todos os dons. Muito bem. Agora, o que eu quero falar? Sobre esse verso, ele subiu. Antigamente, eu também achava que era assim, né? Eu fiz muita busca assim, para entender, mas como assim? Ele desceu aos lugares baixos da terra, né? Ele foi então, tinha uma, eu vou ler aqui para ficar mais explicado. Há alguns pontos que precisam ser esclarecidos nos versos 8 e 9. Aqui está ligado a passagem, a gente vai ler a passagem de 1 Pedro 3, de 18 a 20, né? Pode colocar aí, por favor, 1 Pedro 3, de 18 a 20. 1 Pedro 3, 18 a 20.
Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 20. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Está falando da família de Noé, né? E aí, nessa época, nesse versículo, o que eu achava, né? É que Jesus, então, desceu ao inferno, ou seja, sei lá, desceu no lugar onde as almas estavam mortas, né? Para salvar, para pregar para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade. Vou ler isso aqui para vocês entenderem melhor. Então, partes mais baixas da terra. Existe uma interpretação na qual ele teria ido pregar aos que morreram no tempo do dilúvio, ou que ele foi lá simplesmente para proclamar a sua vitória. Os que defendem essa doutrina usam a passagem de 1 Pedro, essa que eu estou lendo aqui para vocês, né? Porém, esta passagem, ela fala que Cristo esteve pregando no mundo dos mortos, como se este mundo correspondesse às regiões inferiores da terra. A passagem é muito clara e objetiva, dizendo que Jesus morreu na carne. Ela afirma também que o seu espírito não sofreu a morte, mas foi vivificado. Isto é o mesmo espírito que pregou por boca de Noé, né, enquanto se preparava a arca. O testemunho de Noé era testemunho que provinha de Cristo. E o testemunho de Cristo é o espírito da profecia, que se fala lá em Apocalipse 19:10, né? Tanto Noé foi profeta dos povos do tempo de dilúvio. Ou seja, quando diz assim, voltando lá para Efésios, se você não estiver entendendo, me pergunte. É assim mesmo, a gente sai de um versículo e vai para o outro para poder entender. Então, esse versículo de Efésios que diz assim, eu vou ler o 8, 9 e o 10. Diz assim, por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu os dons aos homens. Não, não é esse não, é o 9 e o 10. O que significa, ora, isto, ele subiu, senão também seu, senão que também antes tinha das partes mais baixas da terra. O 10. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Então, é o 9 que é o que, né? O que causa essa coisa que ele desceu às partes mais baixas da terra. Então, essa interpretação de que ele foi aos espíritos adormecidos, ou seja, que já tinham morrido na época de Noé, para poder pregar para eles. Mas não é isso que acontece, né? Essas partes que ele desceu, é que Jesus desceu e veio para cá, para a terra, como carne, como gente, né? Quando essas pessoas que dizem assim, na época de Noé foi pregado, que a gente leu lá em 1 Pedro, né, que foi pregado na época de Noé, quer dizer que Jesus, como lá em Apocalipse 19:10 diz que ele é o espírito de profecia, então ele já na época de Noé existia, porque ele existe desde o princípio. Então ele já pregava pela boca de Noé. Ou seja, Noé foi usado por Deus para pregar para aquelas pessoas naquela época, e as pessoas não se converteram. Então, se converteram somente 8 pessoas, a família de Noé. É isso, tá? Se vocês não entenderam, pergunte alguma coisa aí. Vamos para o verso 11 de Efésios. O verso 11 fala de dons especiais que Cristo concedeu. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, né? Estes dons são os ministérios exercidos por pessoas capacitadas com dons adequados para os trabalhos que elas devem realizar. Pela ordem citada no verso, temos os seguintes ministérios. Apóstolos, esta palavra é aplicada para designar alguém que é enviado com autoridade para cumprir uma determinada missão, né? Então, lá em Mateus, a gente conhece muito bem o IT, né? Todo mundo fala. Esse IT foi uma missão dada aos apóstolos para que eles fossem e pregassem o evangelho para todas as pessoas, né? Os profetas são pessoas que levam a palavra dada por Deus e, portanto, são autorizadas por ele. Este conceito vem, aí tem o versículo lá de Êxodo, que não precisa a gente ver,
quando Moisés e Arão foram levar a palavra de Deus a Faraó. É um exemplo que dá. Os apóstolos e profetas de Cristo trabalharam juntos no estabelecimento da igreja, conforme a gente já viu isso nas primeiras aulas lá em Efésios, capítulo 2. Apóstolos e profetas como estes não existem mais. O estudo está dizendo que esses profetas e apóstolos, como enxergam mais hoje. Por quê? Porque hoje a profecia está completa. As escrituras já foram trancadas. Por quê? Porque já chegou até o final de Apocalipse. Então, tudo que tinha para ser revelado já está revelado, já está na palavra. Então, os apóstolos que tinham a missão de pregar o evangelho, eles já cumpriram o papel deles naquela época. Os profetas que tinham a missão de trazer para revelações de Deus para as pessoas das coisas que iriam acontecer, já ficaram naquela época. Hoje, os profetas de hoje, eles são para exortação. Eu queria que colocasse aí para mim, por favor, 1 Coríntios 12, 15. Os profetas de hoje, que existem, né, no caso do dom de profecia de hoje, ele é para exortar, edificar e consolar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz isso. Os missionários que pregam a verdadeira palavra de Cristo e estabelecem verdadeiras igrejas apostólicas ocupam hoje o lugar dos apóstolos. Não têm autoridade para dar mandamentos ou para fazer promessas que não estejam no Evangelho. 1 Coríntios 14, 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, hoje, o dom de profecia é nessa função aqui. O problema é que as pessoas acham, né, que podem, por si só, se autocapacitar, né? Então, elas não têm o conhecimento, e eu torno a dizer que o Senhor, na palavra dele, ele diz: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Aí o pessoal faz uma bagunça doida, né? Com esses dons, faz uma confusão danada. Eu estudando, quero saber sobre como que eu sei qual é meu dom, como é que eu faço para me saber assim, se eu estou realmente, né, no dom que Deus me deu, se realmente é isso mesmo que Deus quer para mim, para eu ensinar, como é que eu faço, para daqui, para de lá, para daqui, para de lá. E aí eu ouvi uma pregação de pastor Mário Persona, onde ele explicava assim, ele disse: olha, você não deve ficar preocupado em saber qual é o seu dom, o que você sabe, qual é a sua capacidade, aonde que você pode ser locado na igreja e tal. Você tem que entender que você tem que estar pronto para servir naquilo que estiver precisando ser feito. Então, está precisando, você é chamado: ô fulano, ajuda aqui, você pode ajudar aqui nisso? É aquilo que está precisando ser feito? É aquilo que você está sendo solicitado para ser feito? Então, faça. Não se preocupe. A capacitação que Deus lhe dá, naquilo que você, vamos dizer assim, se sai melhor, que você tem uma habilidade melhor para fazer, isso aí vai ser mostrado para você na medida em que você está aberto para servir. Naquilo que for colocado para você fazer, faça. Que seja limpar um banco da igreja, que seja passar uma vassoura, uma casca de banana do chão. O importante é o seu coração estar aberto para cuidar da igreja, seja do jeito que for, com as pessoas que forem. Né? Inclusive, tem uma história, né, que eles tinha um engenheiro que estava fazendo já terminar, gente, está perto. Só acontece isso aqui para vocês. Gravem aí que a gente parou no verso, para a gente não esquecer, a gente parou no verso 11, tá? E aí tinha um engenheiro que estava numa praça, num posto de gasolina, contratando pessoas para ir fazer um determinado serviço de alicerce, construção, uma casa e tudo, né? E aí chegou um rapazinho todo arrumadinho, todo paramentado, precisa muito de emprego, aí falou com o engenheiro, né, que estava lá no posto de gasolina esperando aparecer lá o pessoal para eles, porque geralmente nessas cidades pequenas, no posto de gasolina é onde fica aqueles peões, né, para poder carregar caminhão ou descarregar, aquelas coisas.
E aí chegou um rapaz todo arrumadinho e conversou com o engenheiro e disse, olha, eu fiquei sabendo que o senhor está aqui recrutando umas pessoas para trabalhar e eu estou precisando muito trabalhar, então eu queria saber se o senhor tem alguma coisa aí para mim. Ele disse, com certeza, eu estou precisando sim de ajuda, estou precisando de muita gente para a gente poder carregar um caminhão ali. Você pode ficar aí que com certeza vai ter serviço. Estou só esperando chegar mais gente. E aí o rapazinho olhou para ele e disse assim, não, mas para carregar caminhão, não. Não, eu vim pensando que eu poderia ser o motorista, porque eu não fui, eu fiz curso, eu tenho curso disso, curso daquilo outro. Eu não vou, imagina que eu vou ficar carregando caminhão, descarregando caminhão, sabe? Então, aí o engenheiro olhou para ele e disse assim, olha, se você for procurar ali naquele meio do pessoal que está carregando, descarregando caminhão, vai encontrar ali engenheiro, doutor, porque você tem que estar pronto para você fazer o que tiver à mão para você fazer. Aí, dali por diante, é que vai aparecendo as possibilidades. Mas se você tem curso disso, curso daquilo, e só serve para dirigir, então eu sinto muito, porque motorista já tem. Então, isso é só uma ilustração, uma história, para que a gente possa entender que o Senhor espera de nós é que a gente sirva a igreja. Não é que a gente coloque, olha, eu sou professora de ABD, então eu tenho a minha capacidade, o Senhor me deu o dom para ensinar, para ser mestre, para... Entenda isso, entende? Então, assim, o seu chamado é para você faça a formação do corpo de Cristo, é para que você complete, para que você ajude a desenvolver o corpo de Cristo, para que ele continue andando. Agora, se você se colocar só na eu sou isso e só faço isso porque eu recebi o dom para isso e sou capacitada para isso, então você não serve. Você não está ali para servir, você está ali para se servir, para se autogloriar, né? Para receber elogios e dizer, nossa, como você é inteligente, como você é isso. E não é isso que você espera da gente. Então, assim, é uma coisa totalmente contrária do que é servir. Tanto é que o Senhor nos deu o exemplo do lavar pés, né? Quando o Senhor viu que os discípulos estavam, assim, muito preocupados com essa coisa de eu sou o primeiro, eu sou o segundo, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, o mestre me chama mais. O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Ele se colocou para lavar os pés dos discípulos para mostrar que servir é isso, servir é cuidar uns dos outros. Amém? Já estão me dizendo ali da hora, eu sei, já deu 9h45, vamos terminar nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que essa lição entre no coração de vocês para ajudar, para edificar suas vidas, tá? Agora nós vamos orar. Vou pedir que um de vocês orem por nós, tá? Por favor, quem está solicitado para servir a igreja, por favor, ore agradecendo pela aula, para a gente poder entregar, porque a gente já está em cima da hora. Vamos lá? Quem pode orar? Vamos orar? Ok, eu vou orar, tá? Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque tu tem nos ensinado o que tu espera de nós. Nos ajuda, Pai, tirar de nós, Senhor, toda a vaidade, Pai, pois sabemos, Senhor, que tu nos ensinou a humildade, meu Deus. Tu nos ensinou a servir. Tu disse, Pai, que tu veio para servir e não ser servido. Ó Deus, tem misericórdia, tem compaixão de nós, abençoa nossas vidas. Muito obrigada pela aula de hoje. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela presença de vocês, um beijo no coração. Dri, muito obrigada. Fiquem com Deus. Vamos agora se preparar para o culto que vai começar. Um beijo. Vamos sair. Beijo para vocês. Espero que vocês tenham entendido a aula, tá? Vocês quase não falam, mas eu vou agarrar vocês quando a gente estiver na aula.
Vocês vão ver só. Vou fazer vocês falarem que vão dar a aula todinha. Beijo.